Boa noite, pessoal. Eu sou o Fabiano Barros e estamos aqui de volta no perfil Mães, Coragem e Desistíveis e a gente vai conversar hoje sobre o Dia Internacional do Orgulho Autista, tá certo? Muito bacana. Ontem a gente conversou com o Igor, quem esteve aqui ficou presente, né? Viu, presenciou o Igor conversando, um menino super inteligente, descolado, né? Depois ele mandou um vídeo junto com a mãe dele, a gente postou aí no perfil das mães. Valeu muito a pena conhecê-lo, viu? E hoje a gente vai estar conversando com a médica, né? Que também é autista, a Larissa Assunção, que vai falar um pouco da experiência dela e vai falar também desse dia tão especial, né, para os autistas. Ela já está presente, as pessoas já estão entrando também. A Clívia, oi Clívia, as minhas patroas, Clívia, Imoni, Flaviana, um beijo, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Ó, antes de chamar a Larissa, eu quero lembrar que daqui a pouquinho, né, a gente vai ter a Mariângela Onofre, né, que é psicoterapeuta. Ela vai estar falando sobre o que define o ser mulher. Né? E também a gente vai ter a presença da mãe atípica Morielle Moitinho, que vai aqui falar um pouco da experiência dela, tá certo? Ó, vamos aguardar as pessoas entrarem, as pessoas já estão entrando, a Larissa já está aí, daqui a pouquinho eu chamo a Larissa. Lembrando, gente, que a gente vai estar aqui todas as semanas, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. E quando tiver uma programação especial, a gente vem aqui e traz para discutir, tá certo? Como eu falei, ontem foi o dia, né, internacional do orgulho autista. E a gente conversou ontem e também vai falar sobre esse dia tão especial hoje, tá certo? Deixa eu convidar já a Larissa aqui, a Larissa já deu um oi, eu vou chamar a Larissa e a gente vai conhecer um pouco, né, médica que também é autista, tá certo? Vamos lá, só aguardando aqui a Larissa aceitar o convite, abraço às pessoas que estão entrando. Boa noite, Larissa, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa, eu tô aqui para comunicar um pouquinho com vocês, tá? Para contar um pouquinho mais da minha história. Eu tô me comunicando assim, eu sei que isso parece estranho, mas é que eu sei que tem mulheres aqui que não têm tanta acessibilidade e têm uma certa dificuldade de comunicação, ou são surdas, mudas. E eu queria trazer um pouquinho mais dessa acessibilidade, deixar esse apelo aqui ao Instagram, né? Porque eu sei que na verdade não diz respeito ao suporte da equipe, é um problema na verdade um pouco maior. Tenho aqui um outro amigo muito especial que até mandou uma carinha feliz ali. E uma pessoa que está me ajudando muito com essa ideia de acessibilidade é o Brian, que ele se propôs a gente no futuro desenvolver aí uma espécie de filtro ou uma plataforma de comunicação que transmita isso em tempo real, sem a necessidade de ter uma caixinha, de ter um outro segundo intérprete aqui com a gente. Eu estou muito Isso é grata muito aqui importante. por estar com vocês, sabe? É um momento assim que é muito especial para mim. Eu acho muito importante a gente poder falar disso hoje e eu espero poder contribuir muito com todo mundo. Olha, isso é tão importante, essa questão da comunicação aqui no Instagram. Inclusive, a gente já mandou e-mail, né? Todo mundo que está fazendo live está sentindo essa necessidade, porque a gente também recebe mensagem. Olha, eu queria assistir tua live, mas não tem como, sei, porque eu sou surdo. E a gente mandou para o Instagram, mas infelizmente o Instagram só dá essas duas telas para a gente, né? Tem algumas pessoas que estão utilizando o celular como legenda, né? Coloca a Isso é o que legenda eu sugeri. Uhum. e isso eles estão usando, e aí, infelizmente, acaba não dando tempo. Mas eu conversei, inclusive, com a equipe das Mães Coragem para a gente pegar os vídeos que a gente já tem, porque, ótimo, depois que fizeram essa observação, a gente percebeu que há essa necessidade. Então, a gente vai colocar esses vídeos, a gente está entrando em contato com alguns intérpretes para ver se eles conseguem traduzir, né? E a gente reposta os vídeos das lives. Com Mas certeza. Eu que falo bom, Libras também, então eu até me né? disponho a ajudar essa parte de Ah, tradução. maravilha, então ótimo. Tá? A gente já vai passar uns vídeos para você já Tá fazer, tá bom. certo? Tranquilo. Ô, Larissa, que bacana. Ontem, né, dia 18, Dia Internacional do Orgulho Autista. Fala pra gente o que é que significa esse dia para todo mundo. Então, eu acho que cada autista, né, ele tem uma simbologia, porque para diversos autistas, o transtorno que traz muitas dificuldades não é visto como uma coisa a se orgulhar. Mas eu acho que esse dia ele deve ser lembrado e deve ser valorizado, não pelo transtorno em si ou pelas dificuldades. Eu não quero aqui romantizar o autismo ou dizer que não existe problemas, porque a gente sabe que são muitas as dificuldades a enfrentar, tanto que por vias legais é considerado uma deficiência. Todavia,
eu acho que a gente tem que ter orgulho do que a gente é, não apesar do autismo, mas também por conta do autismo. O autismo ele traz muitas dificuldades, mas ele traz também muitas facilidades. Ele trouxe para mim um universo à parte de hiperfocos aí no âmbito da medicina, né? E eu gosto, sim, bastante dessa visão do orgulho, porque o autista, ele cresce muitas vezes sendo infravalorizado em suas potencialidades. E isso é muito ruim. Então, ter um dia para que ele lembre que ele pode ser mais e que ele deve se orgulhar do que ele já superou até o momento, é assim, eu acho que essencial para que a gente cresça mesmo enquanto pessoa. Porque, por exemplo, eu não tinha tanta dimensão do que era o autismo na minha infância, embora eu tinha características, embora a minha mãe principalmente tenha me dado todo o suporte necessário, mas quando eu tomei consciência disso, já na fase adulta, assim, isso me trouxe um alívio tremendo e fez com que eu me orgulhasse, na verdade, da minha história lá atrás, que era uma história onde eu considerava que as coisas eram erradas, de que eu tinha algum defeito, que eu era a estranha da história, sabe? Então, é importante que exista esse dia, é importante que a gente se orgulhe. Eu me orgulho muito do que eu sou, do que eu conquistei, e também de ser mulher, né? Por isso que eu escolhi até esse título, Mulher e Orgulho Autista, porque eu acho que é um duplo orgulho, porque a mulher hoje na sociedade, ela assume múltiplos papéis, né? E na Sim. verdade são cada vez maiores, e daí, assim, os desafios do autista, quando ele é mulher, ela, né, no caso é a mulher, é um pouco mais complexo no sentido de que a mulher ela precisa ter um engajamento social maior, uma afetividade, aquele calor assim da mulher brasileira, né? E assim, para o autista isso é um grande desafio. E ser mulher autista em um Brasil onde isso é muito subdiagnosticado, é assim, é um prazer e eu espero que cada vez mais mulheres sejam recém-diagnosticadas de maneira correta, né? E não diagnosticadas de maneira tardia, como vem sendo feito. E a mulher vai ser assunto da gente hoje, né? Começa Vai por ser você também, e eu logo em vi, vou seguida a assistir a gente vai com a próxima. Mariângela. Olha, a Mariângela é incrível, Isso, ela é incrível. é extraordinária. Várias pessoas entrando aí, o Joselino, o João Freire-Leão, a Isabel, a Luizinha mandando um recado para você aqui, ó. Você é um orgulho muito especial, a Luizinha Vieira, né? Ah, A obrigada. Isabelle, a Thalissa, que lindo. Brian, orgulho de ti, tá mandando aqui para você. A O Thalissa também, Brian ó. é um É outro um... autista que eu me orgulho bastante também. É uma pessoa Esse é incrível. muito bacana. É, sim. Antes da gente entrar sobre você, vou querer saber Sim, um pouco claro. sobre você, mas não agora, e também falar sobre essa condição da mulher, né? Também a condição da autista. Eu queria que você explicasse o que é o autismo, né? Para a gente Então, entender melhor. vamos lá. O transtorno espectro autista, ele, como o próprio nome diz, é um espectro, né? E ele é considerado um transtorno porque ele traz múltiplas dificuldades ao longo da vida, dificuldades de caráter permanente, no sentido de comunicação social, de interação com os pares, de linguagem e de comportamento. Todavia, ele não deve ser enxergado como doença. Não é um problema que a gente adquire à medida que a gente cresce. É uma alteração que acontece lá na fase embrionária. Por isso, um transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno em si, ele tem duas características maiores que são descritas hoje no nosso DSM, que é o manual que a gente usa para a caracterização das doenças mentais, e ele é dividido a partir de dificuldades na comunicação em linguagem social, seja ela verbal ou não verbal, ou seja, percepção de metáforas, percepção de sutilezas da linguagem, de ironias, e também a questão de não conseguir, às vezes, expressar todo o pensamento do que você tem, às vezes, dentro de você. Principalmente em momentos de muita ansiedade, isso me aflige profundamente. E o segundo ponto é a questão dos comportamentos repetitivos, dos padrões restritos de comportamentos e de interesses. Então, essas pessoas, elas têm estereotipias, sejam elas motoras, sejam elas verbais. Estereotipias são movimentos repetitivos, pode ser um flapping com a mão, pode ser um balançar para frente e para trás em hemibalismo, pode ser rodopiar ou andar para lá e para cá dentro da casa quando está mais ansioso, mais agitado, mais tenso ou muito alegre. E pode também vir associado, na maioria das vezes, principalmente em autistas leves, a interesses mais fixos, uma necessidade mais rígida de rotina, com um interesse muito específico em uma área. Por exemplo, eu tenho um interesse assim, gigantesco
na compreensão da mente humana. Isso me levou a fazer ciências sociais, depois fazer medicina, porque eu sempre quis entender como funcionava o cérebro. E é uma coisa que eu constantemente estou estudando e eu não me canso. Então eu consigo passar horas e horas, esqueço de comer, esqueço de fazer toda a minha vida quando eu estou estudando. Então, assim, isso é uma característica que é um pouco anormal. Normalmente as pessoas têm um interesse, mas tem vários outros, né? Só que, assim, é importante ressaltar que, por exemplo, eu sou uma autista que tem um alto funcionamento, eu tenho algumas habilidades, né, acima da média, tenho um quociente de inteligência superior, e por conta disso, eu consigo ter, assim, uma amplitude maior de focos, né? Eu, por exemplo, toco vários instrumentos, a maioria eu aprendi a tocar sozinha, fiz aulas de violão, depois o restante foi dali pra frente, por interesse próprio, desenho também, então, assim, escrevo, sou escritora, estou escrevendo aí 3 livros que vão ser publicados logo logo, Maravilha, hein? então, Vamos falar dos livros daqui a pouquinho. isso Bacana. aí. Ô, Larissa, e como é que, porque assim, quem acaba percebendo e levando para os médicos para poder identificar são os pais, né? Como é que os pais podem identificar, né, o sintoma de uma pessoa autista, de que seu filho é autista? Então, depende muito da faixa etária. Alguns sintomas a gente começa a perceber lá no início do crescimento da criança. A criança, ela com 9 meses, ela já tem que ter capacidade de conseguir sentar e se manter sentada sozinha. Ali aos 12 meses, geralmente ela já adquire a capacidade de caminhar. E ali a gente começa a perceber algumas alterações. Só que um pouquinho antes, a gente já percebe algumas manifestações. Entre 9 e 6 meses de idade, essa criança ela tem um baixo contato visual, tem uma certa dificuldade ali de ficar no ambiente de colo com pessoas estranhas, então ela começa a recusar mesmo toques de algumas pessoas que ela não está acostumada, como a mãe, e enfim. Depois que ela vai crescendo, alguns outros sintomas, assim, que eu não sei se eu posso considerar sintomas, mas são fenômenos que fazem parte da própria identidade autista, são cada vez mais evidentes. Por exemplo, hipersensibilidade sensorial, aquela criança geralmente mais irritada, mais chorosa, que não gosta tanto de barulho, que tapa os ouvidos quando estoura um foguete, que tem alguns comportamentos repetitivos, como principalmente balançar as mãozinhas, ou quando está muito agitado, tem tendência a bater em um lugar só, a se auto-machucar, né, se auto-agredir. E à medida que ela adquire a possibilidade de andar, que entre 1 ano e 3 meses, ela muitas vezes evolui com sensibilidade ao toque, inclusive na porção plantar do pé. Então, essas crianças elas têm tendência a andarem diferente, anda mais na ponta do pé, anda correndo demais ou devagar demais, então é uma marcha um pouco anormal. À medida que ela vai crescendo um pouco mais, muitas dessas crianças, não todas, têm algum atraso, seja significativo ou não da fala, e uma dificuldade de se socializar com os coleguinhas. Às vezes são crianças que têm interesses muito próprios, se fecham ali no seu mundo, brincam com os seus brinquedos, não compartilham os brinquedos com as outras, são um pouquinho mais ciumentas, tem gostos também, assim, peculiares, fora do perfil da idade, né? Por exemplo, às vezes uma criança gosta de um desenho animado que todas as crianças gostam, e a outra criança ali, ela tá focada em carrinhos e ela quer fazer a coleção de todos os carrinhos daquela marca e ela não se sente satisfeita se ela não tiver toda a coleção. Então, isso é uma característica marcante, um pensamento mais rígido, é tipo, eu quero que seja assim e vai ser assim. Então, aquela criança que ela muitas vezes não se abre a novas adaptações, tem dificuldade com mudanças de rotina, mudança de ambiente, troquei o lugar do meu quarto, surtei, isso é típico, assim, da criança autista. Eu, por exemplo, não gosto que mexam no meu quarto. A minha tia aqui, ela já sabe disso. Quando ela mexe muito nas minhas coisas, eu fico doida, porque eu sou super organizada e sistemática. Então, isso é importante para a minha organização sensorial e para o meu alto equilíbrio também, né? Então, isso é percebido desde a infância. Daí as mães já podem ir percebendo isso devagarzinho na criança, né? As ecolalias também, o fato de uma criança repetir, seja precocemente ou tardiamente, a fala de outra pessoa, tipo, assisti um filme hoje, estou repetindo a fala dele amanhã, ou você me pergunta, você quer água? E eu respondo, você quer água? Ao invés de falar, sim, eu quero água. Então, isso é muito típico do autista, principalmente do clássico, né, que é o autismo infantil. Então, a gente tem vários níveis, vários tipos, né,
E, assim, cada tipo, digamos, apesar de existir classificações em tipos, por exemplo, o Savant, o Asperger, o antigo Asperger, né? E alguns outros subtipos, como o antigo autofuncionamento também, eles, ainda que sejam divididos, classificados e protocolados, eles não definem. Então, o autista ele é único e ele tem características muito peculiares. Eu não sou igual a outra pessoa que é autista, e isso é maravilhoso, né? Isso eu acho que é a beleza do autismo. Né? A gente é único, a gente tem nossas manias, tem tudo isso Sim, que você todos falou. nós, né? Quando a gente também não Uhum. tem autismo, a gente também tem essas manias. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. É, Legal. na tua trajetória, né, assim, antes de, a gente não sabe, a gente ainda não sabe a tua trajetória, vou te perguntar, mas teve algum momento que você se percebia diferente, assim, Sim, com você se certeza. olhar e dizer assim, gente, eu sou diferente. Você fazer essa autoanálise, como é que era Fazia, e que se muito comportava? Como é isso. que é? Eu tive essa percepção desde criança. Eu mudei muito de escola. Eu mudei muito, mas muito mesmo, assim. A ponto de ser literalmente convidada a me retirar de uma escola. Mas, assim, eu fui adiantada na escola, né? Terminei meu ensino médio com 15 anos de idade. Então, eu era muito precoce. Já na minha turma, eu era a menor da sala, a mais miudinha. Enquanto os meus colegas já estavam pensando em se relacionar, beijo, festa, aquela coisa, eu era uma pessoa que não estava nem com o meu corpo formado ainda, porque eu era a menorzinha da turma. Então, assim, apesar disso, né, eu via que eu era diferente, eu já tinha essa ciência por conta da questão da inteligência e por conta de perceber que eu tinha gostos bem peculiares. Só que à medida que eu fui crescendo e passei por um processo assim chato de principalmente bullying, né, na escola, no ensino fundamental 2, no ensino médio diminuiu bastante isso, mas no ensino fundamental isso foi muito marcante na minha vida. Foi um momento em que eu sempre falava para minha mãe: mãe, eu sou estranha, mãe, eu sou diferente, mãe, o que que eu tenho, por que que eu sou assim? Então, assim, eu me reconheci, assim, sabe? Só que a minha autopercepção disso, ela também demorou um pouquinho, assim, para vir, sabe? Não foi de imediato, não. Foi bem depois. Lá para os meus 20 anos de idade, eu estava em um consultório psiquiátrico esperando uma consulta com a minha mãe, e ela tocou no assunto de autismo. E aí, depois que ela tocou nesse assunto, que ela falou: então, sabe, eu acho que você é autista. Eu, como assim, mãe? E a gente começou a conversar sobre, e eu percebi que realmente eu era. E daí eu quis investigar mais, quis ter mais conhecimento sobre o assunto, e daí eu nunca mais parei de falar nesse assunto. Isso é Então, muito assim, bacana. daí eu me percebi de fato como diferente e me identifiquei na minha diferença. Então, foi incrível. Esse negócio de diferença é bem legal. A gente tava passando, o Igor estava passando por ele ontem, né? Aí ele falando sobre aquilo, era diferente na escola, coisa e tal. Aí, o pessoal, aí ele falou assim, aí tinha um momento, Fabiano, que o pessoal me pergunta, você é normal? Aí eu falo que nem o meu amigo, que nem o meu chefe, ele fala assim, Deus me livre de ser normal. Pra que ser normal, né, Ser gente? normal é um tédio. Eu não gosto Quem? muito de Normal é um pessoas saco. normais, Ser não. normal é um Concordo, ó. saco. Na Olha verdade, eu só, acho que a noção de normalidade é uma coisa muito relativa. O que a gente considera normal hoje pode não ser normal amanhã. Por exemplo, era normal até pouco tempo todo mundo se abraçar, se pegar e tal. E agora com o coronavírus, é estranho quem faz isso em um ambiente público hoje. Então, o a gente normal está estava sempre mudando, né? eu estava conversando hoje com uma amiga minha que eu falei assim, rapaz, antigamente chegava alguém mascarado perto da gente, a gente ficava com medo, né? E se chegasse alguém Uhum. fedendo a álcool, a gente achava que era cachaceiro. Hoje não, a gente agradece que a pessoa chegue com máscara e chegue fedendo a álcool, né? Sim, sim, exatamente. Ela está aí, comecei a brincar com ela. Mas é isso Uhum. mesmo, essa questão do normal, né? Agora eu vou falar um pouco sobre você mesmo, assim. Como é que foi o diagnóstico? Quem, com certeza, como você falou, foi sua mãe que chegou até você. Qual foi a Isso, trajetória sim. na questão Uhum. médica? Fala pra gente como é que foi tudo Então, eu que procurei você assim precisou. muito antes, né, de ter essa ciência de que eu era autista. Eu já recebia muita estimulação sensorial por parte da minha mãe, porque, como eu disse, minha mãe, desde que eu era bem pequena, ela já percebia todas essas diferenças. E a minha mãe, ela é dessa área de pessoas, né, ela trabalha com gestão de pessoas, ama psicologia. Então, assim, minha mãe, ela me deu todo o suporte. E a minha família também me acolheu super bem, nunca me tratou assim com preconceito, sempre me acolheu bastante. E daí, em uma determinada fase da minha vida, eu decidi que eu queria mudar de vida e mudar de cidade.
Só que até então eu era muito protegida na cidade que eu morava com os meus pais, tinha um trabalho já lá, na área de telecomunicações, ironicamente. Daí, assim, trabalhava, me comunicava e tudo mais, mas não estava feliz naquilo, né? Fiz um outro curso de ciências sociais e daí resolvi fazer a medicina. E falei que eu queria vir para Rondônia. Daí, quando eu decidi, poxa, vou vir para Rondônia, surgiu muitos desafios na minha vida. Aquela questão de independência, né? Poxa, como vai ser em Rondônia sem os meus pais? Eu era uma criança que não era nem muito segura me mandar ir na esquina comprar pão, porque eu me Por quê? perdia no caminho, me embaralhava ali com o que eu tinha que comprar, era um desastre. Daí, assim, tipo, eu não Esse tinha, de negócio de fato. lá bem rapidinho, mas esse negócio de baralhar, eu acho que é com todo mundo, porque eu lembro quando eu ia comprar, sei lá, minha mãe falava assim, vai comprar ali macarrão e arroz. Eu tinha que sair de casa até a Uhum, venda, repetindo o isso. negócio, às vezes eu esquecia. Então, não, eu, tipo assim, tinha uma dificuldade, por exemplo, em organizar o meu quarto, em conseguir cuidar das minhas coisas. Eu pensei, poxa, como é que eu vou lavar roupa, passar roupa, comer sozinha, ir para a faculdade, arranjar um meio de transporte? E daí eu ainda estava fazendo uma faculdade, tipo, poxa, eu vou ingressar num curso que eu vou me lidar diretamente com pessoas todos os dias. E eu pensei, como é que vai ser isso? E eu achava que eu era um desastre em me comunicar, né? Eu pensava, poxa, eu nunca vou conseguir me formar médica, eu nunca vou conseguir chegar até lá porque eu não vou conseguir interagir com os outros. Daí eu vim para Rondônia, cheguei aqui, tive muitos desafios, entrei em depressão, fiquei super ansiosa. Minha tia me deu todo o suporte aqui na questão de organização, mas assim, tipo, ainda que hoje eu precise de algum apoio, sabe? Não é aquele apoio mais substancial como era antes, mas eu preciso dessa necessidade de ajuda com algumas coisas mesmo da casa, porque quando eu tô, por exemplo, hiperfocada, as outras coisas vão por água abaixo. A planta morre porque eu esqueci de aguar, a piscina fica verde, acontecem umas coisas assim muito loucas, porque eu perco o, a organização de tudo isso. Mas eu fui conseguindo criar algumas estruturas assim de funcionamento para conseguir driblar algumas dificuldades, por exemplo, organização de múltiplos calendários, uso vários aplicativos de gerenciamento de tempo para que eu consiga cumprir todas as atividades. E comecei também a fazer acompanhamento psiquiátrico. Lá em Minas eu já fazia esse acompanhamento, fiz acompanhamento por muito tempo também, psicólogo, aquela questão do suporte, né, do psicoterapêutico. Eu tive todo esse suporte, e daí quando eu vim para Rondônia eu tive que buscar tudo isso do zero. E eu tive também que buscar, de certa forma, o meu diagnóstico de uma maneira mais formal do zero. Que eu falei, poxa, eu Sim. quero uma avaliação neuropsicológica, eu quero quantificar o meu QI, quero ter noção das minhas potencialidades, das minhas debilidades com mais detalhes, né? E daí eu fui atrás disso, passei por um desafio na parte diagnóstica muito grande, porque há um despreparo médico aqui em Porto Velho para receber mulheres autistas, principalmente as mulheres que são mais atípicas, como eu, que conseguem chegar a uma graduação. Muitos têm noção daquele autismo mais severo e não enxerga, às vezes, as sutilezas e as dificuldades de um autismo um pouco menos intenso. E, assim, Uhum. depois de muitas dificuldades, eu ingressei num treinamento de habilidades sociais aqui com o Edley, que inclusive está assistindo também, que é o meu psicólogo particular hoje. E ele me ajudou muito. O treinamento de habilidades sociais foi com outras pessoas autistas também. Foi a primeira vez que eu consegui fazer amigos autistas, assim, tipo, reais, né, face a face. E foi uma experiência, assim, muito enriquecedora para mim. Faço uso hoje de múltiplas medicações. Faço uso de medicação para concentração, que eu também tenho um déficit de atenção, né? Faço uso de Ritalina, faço uso de medicações para ansiedade, né? Para regulação de humor, porque eu sou uma pessoa realmente, de fato, muito ansiosa e o estresse do trabalho, o ambiente, o barulho, aquela coisa toda me incomoda bastante. E assim, depois que eu tive, de fato, um papel em mãos e falei, poxa, eu sou autista, eu tenho direitos, eu fiz carteirinhas, passe livre, aquela coisa toda, tipo, foi um alívio, sabe? Foi como se, de fato, eu sentisse que eu poderia assumir agora uma luta, sabe? Eu me empoderei Sim. do meu diagnóstico e eu tive o interesse não só de falar sobre o autismo para outras pessoas, mas de ajudar, principalmente crianças com autismo, porque, por exemplo, a minha tia é pediatra e eu amo a profissão dela, eu acho lindo o que ela faz. E assim, eu também gosto muito de pediatria, principalmente a parte de neuropediatria.
E eu gosto também da parte cirúrgica, daí eu pensei em unir as duas coisas e cuidar de crianças atípicas, principalmente manifestações de doenças genéticas raras, crianças que apresentam transtornos sindrômicos aí, que são um pouco mais incomuns e de difícil diagnóstico, um autismo mais refratário a alguns tratamentos, mesmo que aqueles tratamentos condicionados tipo a ABA, né, que é bem valorizada, mas que apresentam múltiplas comorbidades que não permitem uma boa evolução. Eu quero tentar entender essas minúcias do autismo e ajudar, né, investir em pesquisas nessa área, ajudar outras pessoas e as mães também, que eu vejo que é uma necessidade assim muito crescente e lá no onde eu tô, né, no Ana Adelaide, chegam Sim. muitas mães assim que às vezes eu atendo, às vezes a mãe tá com uma crise de ansiedade, tá um pouquinho tensa, eu pergunto, tem alguma coisa acontecendo em casa dela e me fala do filho. Aí pronto, eu já crio aquele vínculo, né, porque eu adoro. Ela é a professora certa, hein? É, Ô, Larissa, pessoal, vocês podem mandar também perguntas para Larissa. A gente tem uma pergunta aqui, Rodrigues Emanuel, ela pergunta aqui, é verdade que o diagnóstico do autista nas meninas é mais difícil que de sim, diagnosticar? sim, é verdade. O que acontece? A menina, ela é condicionada, assim, é um condicionamento cultural, na verdade, a ser formada para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para ter. É uma estrutura, assim, um pouco patriarcal, bem arcaica, na verdade, mas ela é treinada, às vezes, para ser mãe, para ter um pouquinho mais de afeto, e isso acontece desde que a gente é criança. Desde criança, a menina é estimulada a brincar de boneca, a gostar de coisas fofinhas, rosa e aquela coisa toda. E assim, muitas vezes a criança, menina autista, ela não tem tanto esse interesse. Por exemplo, ela não tem nada de moda. Nada, 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 nada. Então, assim, eu me achava burra na infância, eu me achava a mais burra das burras. Tipo, beleza, eu tava super adiantada na turma, tirava notas ótimas, mas eu me achava burra, porque eu não conseguia falar dos assuntos que as meninas falavam. E, assim, por conta disso, quando a gente vai crescendo, a gente começa a criar máscaras sociais para, assim, Uhum. camuflar o autismo e não ficar tão gritante, porque as mulheres não autistas, elas tendem a rejeitar mais as mulheres autistas porque elas não batem com o perfil de mulher. O perfil de mulher tal qual a gente conhece não bate tanto com o perfil da mulher autista, no geral. Então, assim, o diagnóstico torna-se um pouco mais difícil porque a mulher, ela tende a criar mecanismos para camuflar isso. Ela também tem uma outra questão que é neurobiológica. A mulher, ela tem níveis diferentes de ocitocina no cérebro, principalmente que é um hormônio ligado à empatia. Então, às vezes, ela não tem uma fala tão robotizada quanto o autista menino. Ela, às vezes, cria outras ferramentas de manejo na parte empática, por exemplo. Eu não sou fã de muito abraço, beijo, essa coisa mais calorosa, porque eu tenho uma certa sensibilidade ao toque. Mas eu sou uma pessoa super empática cognitivamente. E aí eu crio, assim, um mecanismo compensatório de me comunicar com as outras pessoas de maneira empática por meio das redes sociais, por exemplo. Por meio de Uhum. mensagens. E assim, você vai criando, você vai descobrindo alternativas. E a mulher, ela é muito boa nisso. A mulher é ótima em ficar criando coisas e mais coisas para tentar driblar, assim, tudo aquilo que a sociedade espera, né? Então é um pouco mais difícil o diagnóstico. E também a gente sabe que a mulher tem manifestações um pouco diferentes. Algumas estereotipias não são as mesmas que os homens. Por exemplo, homens tendem a ter mais hemibalismo, que é o balançar para frente e para trás. Mulher, ela Sim. tende a ter mais flapping, tende a ter mais pernas inquietas, tende a precisar de ter algo sempre na mão. Por exemplo, tem elástico, tem bolinha, tem anel sensorial. E tudo isso é tipo para ficar mexendo, porque eu tenho essa necessidade sempre de estar mexendo em alguma coisa. E a mulher, ela tem essa característica um pouco mais exacerbada, além de múltiplas outras características que são um pouco diferentes, por questões hormonais, por questões de neurotransmissores, então é difícil mesmo o diagnóstico. E não se tem um protocolo ainda para isso no Brasil. Então, no Brasil, a gente sabe que, segundo uma pesquisa que eu vi no ano passado, foi uma pesquisa feita pela Isto É, uma pesquisa, foi basicamente um estudo quase randomizado, que eles pegaram cerca de 500 mulheres entrevistadas aleatoriamente, verificaram aquelas que tinham traços autísticos e perceberam que possivelmente 80% das mulheres com autismo são subdiagnosticadas no Brasil. Então, é um número muito alto. Era isso que eu ia perguntar. É possível passar por uma vida e não ser diagnosticado?
É possível. E tem muitas, a maioria das mulheres, principalmente, são diagnosticadas em fase adulta. Eu já conheci pessoas que foram diagnosticadas aos 40, 50 anos de idade. E assim, o Interessante. problema disso é que isso traz muito sofrimento e às vezes elas são tratadas erroneamente. Passam por médicos que tratam para depressão, tratam para ansiedade, mas não tentam entender o cerne daquilo. Tipo, poxa, por que você se sente depressivo? Ah, porque eu sou diferente, porque eu acho que eu não me comunico bem. Isso leva a um quadro depressivo a longo prazo. Quando a gente sofre bullying uma vida toda, isso traz assim umas coisas muito devastas na nossa vida, sabe? E É. a mulher, às vezes, ela é tratada como fobia social, depressão, ansiedade, mas nada além disso. Porque o autismo, quando ele foi descoberto lá no século passado, quando o Kanner, ele resolveu classificar, né, os autistas, os pacientes dele eram todos meninos. Quando o Asperger foi pegar para fazer a mesma classificação, ele também pegou um grupo de somente meninos, tanto que ficaram os meninos de Hans Asperger. E daí, a priori, nos Estados Unidos, dizia-se que a proporção era de 4 para 1. Só que hoje a gente sabe que essa é uma proporção que ela é muito superior, sabe? Não é 4 meninos mais para uma menina. Hoje a gente tem uma proporção quase equivalente no Brasil. E também mudou-se, né, o diagnóstico de autismo de antes para agora. Tipo, antigamente, no DSM-3, por exemplo, o autismo era tratado como psicose autística. Depois disso, o Sim. autismo evoluiu para psicopatia autística e ficou pior ainda. Aí depois disso, resolveram tratar ele como um transtorno de neurodesenvolvimento e considerar que nós não temos aquele quadro de psicose franca, de delírios, de alucinações. Nós só temos um comportamento um pouco diferenciado e essas dificuldades de comunicação. E assim, por conta dessas mudanças de diagnóstico, mudou-se a proporção também de pessoas diagnosticadas. Por exemplo, há 10 anos atrás, se falava em 200 autistas para um. Há aproximadamente 8 anos atrás, eram 100 pacientes para 100 pacientes típicos para um paciente neuroatípico, né, neurodiverso. Há 2 anos atrás, esse 100 pulou para 60. Há um ano atrás, esse 60 pulou para 53 para 1. E agora, em janeiro, saiu uma nova pesquisa falando que nos Estados Unidos a gente tem para cada 48 alunos normais um aluno autista. Então hoje a gente sabe que isso está no nosso meio, não se trata mais de uma minoria. Isso é frequente e tipo, no Brasil a gente não tem nenhum dado, nem de quantos autistas a gente tem no total, nem de quantos para quanto, porque a gente não tem um registro epidemiológico disso. A gente conseguiu, né, recentemente, há 3 meses atrás, incluir no censo de 2020 o autismo como interrogatório. Então a gente vai conseguir ter pelo menos uma dimensão de quantos autistas tem, porque o que a gente tem é um pouco de alguns bancos de dados dos autistas que buscam benefício continuado, que buscam passe livre, que buscam suporte no CAPS. E esses a gente tem alguma datação, algum registro, mas os autistas, por exemplo, leves, que fazem acompanhamento particular, a gente não tem nada até o momento, né? Então, Pessoal, olha só, vocês podem mandar suas perguntas, daqui a pouquinho já vem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou fazer para a Larissa. E vocês também podem colocar o nome de vocês e falar de onde vocês estão falando, para ver até onde a gente está chegando, porque só aparece o nome do Instagram de vocês. Então seria muito bacana que quando vocês comentarem, coloquem o nome de vocês. Ô Larissa, existe uma causa ou existe causas para o autismo? sim, o autismo ele é multicausal, ele é multifatorial, na verdade. São vários fatores que levam. Saiu uma pesquisa na JAMA em setembro que trouxe que 83% dos casos de autismo têm algum tipo de herança familiar. Então, tá ligado aí à genética dos pares. Hoje a gente tem mais de 30 genes em pesquisa para compreensão do autismo. Só que a gente sabe que não é uma única área do cérebro que é afetada, são várias áreas. Córtex parietal, córtex frontal, sistema límbico, cerebelo. Então, assim, é um conjunto de alterações diversas que acontecem em diversas fases do neurodesenvolvimento. Terceira semana de gestação, quarta semana de gestação, depois na 24ª semana de gestação, quando a gente tem o fechamento do septo ali, hospital também é um predisponente. Outros fatores incluem
infecções virais durante a gestação, uso de algumas substâncias durante a gestação. Saiu um trabalho esse ano associando o uso de paracetamol na gestação a uma chance de 20 vezes mais do filho nascer com autismo ou TDAH. Então, assim, é uma coisa muito, assim, ampla, sabe? E hoje tem alguns autistas, alguns autismos, né, digamos assim, que eu acho que o autismo não é um só, que são ligados diretamente a outras síndromes. Por exemplo, tem a síndrome do X frágil, onde são pacientes que apresentam uma deficiência intelectual, um padrão facial todo e tudo mais, é uma síndrome genética, de alteração no cromossomo X, e eles evoluem também com autismo leve associado. E tem múltiplas outras síndromes, né? Não é só essa. Então, são vários, assim, os fatores. A gente está em investigação na ciência ainda, não só dos fatores, mas do que vai vir por aí de opção de tratamento, que a gente também não tem nenhum tratamento, assim, que a gente fale que é pró-autismo. A gente trata as comorbidades, trata os sintomas que mais incomodam o autista, mas, por exemplo, a comunicação, hoje a gente tem duas medicações em estudo para melhorar essa parte de socialização e de expressão, né? Mas que ainda também não foram aprovadas pelo FDA e eu acho que não chegarão tão cedo no Brasil. Ó, alô, Lou Mundim, ponto Mundim, está perguntando. O autismo tem níveis, você já falou dos níveis. Ah, Qual é sim. o profissional mais indicado para diagnóstico? Ó, vamos lá, isso depende da faixa etária. Na infância, o mais indicado é o neuropediatra. Muitas vezes se vai ao pediatra, como aconteceu comigo, essa experiência de ir várias vezes a um pediatra e o pediatra falar: não, é normal, tipo, ela ser assim, um pouquinho diferente e tal, estimula ela um pouco mais e tal. Só que aí, quando eu andava na ponta dos pés, né, buscou outros profissionais, profissional aqui, profissional ali, uma hora a gente descobre o problema. Só que o mais adequado na infância é o neuropediatra. A gente sabe que em Rondônia hoje a gente tem 3 neuropediatras cadastrados no CRM daqui, né? E somente um deles está atendendo atualmente pela rede do SUS e o atendimento está suspenso pela POC. Então, é um atendimento no momento um tanto quanto inviável. Então, surge uma outra alternativa de profissional que também pode dar esse suporte, que é o psiquiatra infantil, que é o que em Porto Velho tem feito maior parte dos diagnósticos, sabe? Por não ter essa possibilidade de chegar no neuro. É interessante chegar no neuro, que o neuro faz múltiplos diagnósticos diferenciais, que não são da parte psíquica, diagnósticos mais orgânicos. E o psiquiatra, às vezes, ele não tem essa noção da variação orgânica mesmo do nosso organismo a nível neurológico. Tem mais uma noção da psique, dos transtornos da mente e tal. Mas ele é capaz de fechar o diagnóstico, é capacitado para isso. Então, infância, neuropediatra, psiquiatra infantil. Na fase adulta é recomendado o psiquiatra ou o neurologista clínico. Alguns neurologistas clínicos, eles são especializados em síndromes demenciais e doenças do idoso. Então tem que ver se ele tem alguma subespecialização, porque se ele tiver alguma subespecialização, ele não vai nem te ouvir. Então teria que ser um neuro que você já tem referência de que ele trabalha ou tem alguma especialização na área do autismo. E para isso é muito interessante a gente ter um encaminhamento de múltiplos profissionais, por exemplo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, porque tem que ser uma equipe integrada e que se comunica com o médico. Assim, eu acho que no futuro, né, é uma coisa que está um pouco distante da nossa realidade hoje, mas eu espero que no futuro exista mais esse diálogo entre as diversas áreas, porque é importante até para você ter um panorama de evolução, de regressão, sabe, para se situar um pouco melhor aí na que pé está o tratamento do seu paciente, né? Então, é isso aí. Ó, a gente tem aqui a Rudinéia, de Colorado do Oeste, o Edley de Porto Velho, a Aline Tertuliana de Porto Velho, tem gente de Uberlândia, lá em Minas Gerais, deve ser tua Minha família, cidade né? natal, minha cidade natal. Né? Tem a Clívia, tem várias pessoas, Distrito Federal, a Lohane, Oi, Anice de Porto Velho, Rosário de São Luís do Maranhão, olha que bacana, gente, gente do Brasil todo. isso. A Simone de Alta Floresta, a Legiana de Uberlândia também. Gente, ó, um abraço para vocês aí, tá super bacana, né? Larissa, deixa eu te perguntar uma coisa. Hum, A gente nasce autista ou a gente pode, de repente, no meio do caminho, virar? É uma pergunta bem assim mesmo, sabe? É sim, uma eu curiosidade. vou tentar te explicar uma Tá. situação. Quando a gente nasce,
A gente pode nascer autista por conta Sim, de fatores do pós-parto e do pré-parto, por exemplo, na hora do próprio nascimento, diminuiu o oxigênio, interferiu ali às vezes no processo de formação cerebral, tá? Isso pode ser um fator predisponente para autismo e para deficiência intelectual. Dentro do útero, algumas infecções por alguns vírus específicos, como o herpes vírus, foram relacionadas a algumas alterações ligadas ao autismo, mas nada conclusivo. Assim como não se tornou conclusivo e, na verdade, se tornou uma coisa que caiu por terra, vacinas poderiam causar autismo. Né? Essa ideia aí, que ela surgiu aproximadamente 20 anos atrás, uma publicação da JAMA, que reconheceu que ela não seria fatídica quase 10 anos depois. E aí, desde então, muita gente não vacina seus filhos para rubéola por conta disso, né? É uma escolha sim, pessoal de cada um. Mas daí a questão é que a gente tem esses fatores, né? Tanto durante a gestação, por exemplo, o uso do paracetamol, o uso de alguns imunossupressores, o uso de algumas medicações psiquiátricas como o lítio. A gente sabe que isso interfere na formação do feto. É o que a gente chama de agentes teratogênicos ou teratotóxicos na gestação. Só que quando a criança nasce, algumas outras coisas foram ligadas também ao aparecimento de sintomas autísticos. Por exemplo, alterações do trato gastrointestinal, alterações de flora, manifestações exacerbadas de cândida intestinal e alguns outros agentes aí. Tanto que os nutricionistas hoje trabalham muito com as crianças que têm TEA, no sentido de regulação intestinal, porque algumas seguem com diarreias incoercíveis ou com quadro de constipação crônica, que precisa sempre ser investigado. sim. Então, isso é uma causa um pouquinho mais adquirida. Alterações genéticas, essas já vêm lá da nossa codificação do nosso DNA. Só que a gente tem doenças hereditárias de manifestação tardia e de manifestação precoce. O autismo é uma de manifestação precoce, tanto que no DSM fala que os sintomas devem ser percebidos nos 2, 3 anos de idade. Tem que ter ali alguma coisinha que chama a atenção. A gente não cresce e começa a manifestar sintomas autísticos com 30 anos, por exemplo, não. Mas algumas crianças, por exemplo, em uso frequente de medicações intra-internação, aos seus 2, 3 anos de idade, por exemplo, o uso de domperidona de repetição para refluxo gastrointestinal, foi associado também à apresentação de sintomas autísticos. Então, não é só o que vem antes do nosso nascimento. Depois do nosso nascimento também existem fatores alimentares, fatores medicamentosos, a nossa própria formação fisiológica do intestino, que é reestruturada até os nossos 5 anos de idade. Então, tudo isso influencia, né? Então, assim, a gente nasce ali talvez um pouquinho autista, às vezes tem o gatilho já para isso e torna-se autista, sabe? É isso A aí. Nice está perguntando a você aqui, doutora Larissa, teu sotaque lá, tu achas Olha, eu que gostei. a pediatria deveria ser mais ampla quanto ao TA? Passamos por 5 até encontrar uma que realmente reconheceu que meu pequeno tinha algo. Então, a gente sabe que as formações de pediatria, principalmente aquelas que veio da década de 80, da década de 90, elas não tinham tanto enfoque psiquiátrico, até porque naquela época a psiquiatria não era considerada uma especialização até o final da década de 80. Então, algumas doenças, tanto as neurobiológicas quanto as psiquiátricas, foram, assim, tratadas de maneira incorreta. E o autismo, que não é uma doença, ele também foi visto de maneira incorreta, principalmente no final da década de 90. As mães eram vistas como mães geladeiras, e eles achavam que era um problema psiquiátrico decorrente do maltratamento familiar dessas crianças. As crianças não estão sendo estimuladas corretamente, são autistas. Era basicamente essa teoria. A gente sabe que hoje não é assim. São mães, às vezes, incríveis, super dedicadas, que estimulam muito. E, assim, é muito além. As mães, elas definitivamente não são geladeiras. Então, eu acho, assim, que tinha que ter uma preparação mais ampla. Hoje, na pediatria atual, aqui em Rondônia, a gente tem residência de pediatria. Na residência de pediatria daqui, tem se abordado o TEA, inclusive porque um dos preceptores trabalha nessa área, né? Então, isso vem sendo trabalhado com os mais novos, mas eu acho que com os pediatras mais antigos ainda há muito essa falha. E aí, uma solução seria proporcionar aí cursos, né, de especialização ou microcursos mesmo de educação mesmo, assim, médica, né? Não só médica, porque às vezes até chegar no médico também é uma luta, não é tão fácil assim, entendeu?
Mas eu acho sim que deveria ser mais amplo. Acho, inclusive, que deveria ser muito mais amplo isso na graduação de medicina. Que o aluno que se forma e pega um PSF, muitas vezes ele atende na pediatria, ele atende em outras áreas até ele fazer a sua especialização. E aí, na faculdade, por exemplo, eu tive pouco menos de 6 meses de psiquiatria. Neurologia não citou TEA, psiquiatria também não citou. Daí eu cobrei, né, óbvio. Falei, professor, a gente podia falar sobre transtorno espectro autista e tal. Aí ele fez uns micro seminários lá, cada um apresentou sobre um determinado tema diferente, autismo foi um deles. Mas foi só isso, entendeu? Então eu considero que na minha formação mesmo, foi muito pobre essa área. E eu sei que, assim, não é só aqui em Rondônia, é uma coisa a nível nacional. Eu vejo, porque eu faço parte de várias ligas acadêmicas até hoje, eu integro a diretoria de algumas, sempre tenho participado das reuniões, e a gente tem feito muitas lives, assim, tipo, encontros no Zoom, no sentido de debater vários temas médicos, principalmente da neurologia. Conversando recentemente com um pessoal lá de Minas, de Juiz de Fora, eu verifiquei com eles, perguntei, poxa, vocês abordam esse tema na Liga de Neuro de vocês? Como é isso para vocês? Aí ficaram assim, meio, sabe, distantes. Eu percebi que não era só aqui. E comunicando com outros acadêmicos, eu vi que essa necessidade, ela é nacional. Nós precisamos falar mais sobre autismo. E não é só na faculdade, não é só com os médicos, é com a sociedade, sabe? É uma educação, assim, A muito dona intensa. Sueli, a dona É Sueli tá minha aqui, ó. mãe, Muito orgulho da minha isso filhota. aí. Nossa, já tá quase 1 hora, acredita? Amo Nossa muito. conversa muito Sério? bacana. Meu É, Deus. quando é bom passa rápido, né? Verdade. É, Larissa, quando a gente é jovem, quando a gente é criança, adolescente, a gente tem a mamãe da gente, né? Tem a dona Sueli para Claro, proteger. claro. Tem a dona Sueli para dizer assim, não, peraí, não mexe. Isso, Feito um monte de mãe atípica aí, né? As mães leoas, as mães que xingam, ai, Isso. não mexe com meu filho não, porque eu quebro o É pau. Mas verdade. chega um momento da sua vida que você desvincula, né? E vai seguir a tua E vai profissão, seguir. né? Fala pra gente quais foram os teus principais obstáculos como mulher, né? E como mulher Isso. autista, para chegar até onde você Então, chegou. foram muitos, assim, enormes. Por exemplo, no meu internato médico, eu tive muitas dificuldades com meus próprios preceptores, assim. Às vezes, só por você ser mulher, eles elevam um pouco a voz, você já fica assim, meio encolhidinho, né? Mas, assim, às vezes eu tinha uma determinada dificuldade, não conseguia passar o caso porque tinha muito barulho, precisava me retirar do ambiente. E aí eu colocava, às vezes, a minha situação e era uma coisa, tipo, muito foda-se. Você escolheu medicina, então aguenta, entendeu? Mas eu tive também professores muito acolhedores sempre. Esse foi um dos meus desafios, principalmente a parte de comunicação, sem ter a minha mãe ali do lado para falar, não, mas é que ela é assim mesmo. Não, fica tranquila, filha, vamos sair daqui, vamos sentar ali fora. Não, não tinha nada disso. Eu tive muitos desafios, por exemplo, fazer compras no mercado, até hoje é um desafio para mim, um ensaio, assim, eu falo, tipo, será que eu vou? Não, acho que eu vou esperar mais um pouco, esperar faltar mais um pouco de coisa aqui em casa, que eu vou uma vez só e compro tudo. Assim, foi um desafio muito grande. Outro desafio em relação a relacionamentos, né, porque a mulher autista, ela é predisposta a sofrer, né, na verdade, abusos morais, abusos sexuais e tudo isso. E, assim, ela é aproveitada de certa forma, muitas vezes por a sua inocência. Eu pensava assim, no início da minha adolescência, eu pensava que todo mundo era muito, assim, bonzinho, sabe? Às vezes estava todo mundo ali, o fulano tá aproveitando de você, e eu tava tipo, não, claro que não, ele gosta de mim, ele me ama e tal. Então, assim, é uma coisa difícil, sabe? É bem difícil. Tive dificuldades de lidar com a casa, de cuidar da minha vida sozinha, de lidar com dinheiro pela primeira vez, de ter que gerenciar um cartão, eu não sabia nem como é que eu usava cartão de crédito, de débito, foi um desastre. Mas, assim, ter que correr atrás de suporte, por exemplo, eu moro em Rondônia, minha mãe mora em Uberlândia, então aqui eu procurei atendimento médico novamente, que eu fui fazer o acompanhamento lá, né? Aí vim pra cá, tive que procurar um atendimento médico sozinha. Aí daí foi um desafio pra mim também, ter que procurar sozinha, ter que falar com um monte de gente, e uma pessoa me passa pra outra pessoa, que me passa pra outra pessoa. E assim, buscar atendimento psicológico, tudo isso é uma tarefa diária um pouco difícil, assim, sabe? Cada vez que eu tenho que me movimentar, fazer esse fluxo, é bem trabalhoso. E dona Sueli deve ficar pilhada lá, né? Pensando Fica, o tempo tadinha. Às vezes eu todo. ligo pra ela e falo assim, tipo,
mil coisas na cabeça dela, deixou ela doidinha, né? Daí, só que o interessante é que daí depois eu durmo, dou aquela relaxada, respiro, penso melhor, aí depois outro dia, mãe, eu consegui. Aí ela fica tipo, ufa, né? Que aí eu não durmo bem de cá e ela não dorme bem de lá. Até eu conseguir resolver o problema. Ó, toda sexta-feira a gente convida um profissional e convida uma mãe atípica, né? Para conversar um Uhum, pouco da sim, experiência. A gente vai sim. conversar vai convidar a dona Sueli para falar da experiência dela Olha aqui aí. pra gente da semana que vem. Ô, Larissa, nossa, que história maravilhosa, que orgulho, né? Deixa eu te fazer a última pergunta antes de você fazer as considerações finais. Você já sofreu preconceito de ser uma médica autista? Já. Assim, até Uhum. antes de ser médica, enquanto interna, eu sofri muito, né? E assim, na instituição, na unidade de atendimento mesmo, às vezes, assim, muitas vezes o paciente já chega um pouco agitado, um pouco estressado, e às vezes você vai tentar comunicar com o paciente, às vezes a comunicação não sai de maneira tão certeira, tão afetiva, tão direta como deveria ser. E daí, às vezes, o paciente perde um pouco a paciência, e se eu falo que eu sou autista, às vezes é aquela coisa tipo, poxa, você não deveria estar aqui. Só que uma vez que a gente tem um diagnóstico, a gente sabe que a gente tem direitos, né? Então, hoje eu sei que, por exemplo, discriminação é crime. Eu sofri discriminação em rede social. Assim, você entra num grupo, você fala de uma maneira diferente, o povo começa a te zoar por isso. Tipo, eu sou a pessoa que fala de uma forma meio formal demais. Então, isso virava piada. E, assim, é complicado, sabe? Às vezes a gente releva, às vezes não vale nem a pena, assim, tomar alguma outra atitude, né? Porque não, eu acho que não é tão por aí o caminho. Às vezes a própria educação, tentar sentar com a pessoa, conversar, olha, você sabe que eu tenho, tem noção do que é esse transtorno, sabe? E, em última instância, procurar aí a via judicial sempre que necessário, né? Mas, É, a assim, eu gente já tem que estar sofri. nessa luta, né? E é uma coisa Informando para as que pessoas. a gente segue sofrendo, sabe? É uma coisa assim que a gente, de certa forma, acostuma, se blinda um pouco disso. Não é algo que me impacta tanto quanto me impactava quando eu tinha meus 10 anos de idade. Que eu ficava lá caladinha, isolada e com medo e não falava nada com ninguém. A gente aprende a superar e, inclusive, comunicar, né? A hora que eu vejo, eu, tipo, opa, alerta de perigo. Eu já comunico com o psicólogo, comunico com a minha mãe, comunico com a minha tia que mora aqui comigo. Porque, assim, aprender, né, a se defender e a dar sinais, né, de que algo não vai bem é muito importante para o autista. E faz parte do crescimento pessoal, porque o autista ele cresce sem essa noção. Eu, por exemplo, sofria mil coisas e não contava para ninguém. Não sabia nem que eu tinha que contar, sabe? Já que eu merecia sofrer calada, e não é bem por aí. Então é isso aí. É. Olha só, Larissa, a gente tem gente de quase o Brasil todo, Maranhão, Rio de Janeiro, Brasília, Eita! Minas, Porto Velho, Dourado. Uhum. Para finalizar, manda um recado aí para essas pessoas que estão em casa nesse momento, né, ruim para todo mundo. Isso. Manda aí um recado para essa galera. Então, pessoal, eu fico muito feliz de que todo mundo tenha assistido a live. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu peço aqui cada vez mais empatia, né, com os autistas, respeito com a nossa condição, com as nossas dificuldades, com os nossos limites, né? Às vezes, não preferir ficar numa festa por muito tempo não significa que você não gosta pessoalmente de uma pessoa. Responder às vezes de uma maneira direta, que parece grosseira, não significa que você é grosseiro, assim, de fato, ou que você é sem educação, mas simplesmente que você é diferente e aquilo não te agradou e você não encontrou outra forma de dizer. Então, eu peço para todos vocês, assim, muita paciência e, assim, muita empatia por essa causa, sabe? Acolhimento, caso vocês encontrem outros autistas aí pela vida, que eu sei que vão encontrar, porque a gente sabe que não é mais raro, assim como era antes. E eu acho, assim, importantíssimo que, assim, se divulgue, né, a ideia de orgulho de cada pessoa que tem deficiência, não só autismo, mas que essas pessoas se orgulhem do que elas têm, que vocês se orgulhem dos filhos que têm, que eu sei que tem muitas mães assistindo, de cada vitória que ele atinge, cada Olha, obstáculo que supera. É isso aí. Larissa, que prazer te conhecer, que Prazer prazer, é todo meu. Eu que agradeço. que profissional incrível, que energia boa, viu? Saiba que essa live aqui ajuda muita gente, muitas mães que têm seus Uhum. filhos autistas e fica o tempo todo pensando, nossa, será que ele vai progredir? Será, sabe? Aquela coisa da mãe, né? Que a gente Não, sabe. e eu deixo E em te aberto ver, também o meu Instagram, caso elas tenham dúvidas, queiram perguntar sim, alguma outra coisa, fica à vontade, né? sabe? E te ver Super assim, aberto também. sabe?
um profissional maravilhoso que você é, com essa, né, com essa certeza do que você quer, de tantos Uhum. obstáculos já superados, é uma inspiração para todos nós, viu? Parabéns. Muito Obrigado pelo obrigada. convite. Obrigado pelo convite. O canal da gente está sempre aberto para sempre que você precisar, tá certo? Tá E muito certo, eu que obrigado por hoje. agradeço. Muito obrigada por hoje também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Tá certo. Olha só, Larissa, e daqui a Hum. pouquinho a gente vai ter aqui a presença de Mariângela Onofre, né? Que ela vai falar do que define o ser mulher. Então, ó, gente, 8 horas, 20 horas daqui a pouquinho, a Mariângela Onofre, ela vem aqui conversar com a gente, né? E a mãe atípica, a Muriele Moitinho, que vai falar sobre a experiência dela. Larissa, que prazer, viu? Que prazer te conhecer. Muito obrigado. E eu aguardo todos vocês, a Larissa também, volta para assistir a Mariângela, Larissa. Eu aguardo todos vocês daqui a pouco aqui para assistir a nossa próxima live, tá certo? Pessoal, fiquem com Deus, tá bom? E até mais.